Calma, calma. Antes de você comentar, nossa, não vou nem ver, esses vídeos são tudo fake, ou sei lá, não dá pra aprender uma língua em 3 meses, pelo menos ouve o que eu tenho pra te dizer, e depois você pode tirar suas próprias conclusões. Mas, por favor, não comenta enquanto você ainda não compreendeu o que eu tenho pra te dizer aqui, porque também, afinal de contas, tudo que eu quero fazer é tentar te ajudar. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo nesse mesmo estilo e que foi muito bem aqui no canal, e várias pessoas até hoje me agradecem por conta desse vídeo. Enquanto eu tava usando as dicas que eu dei naquele vídeo, encontrei pessoas, tipo assim, na vida real mesmo, conversando e também no Discord, que falaram que aplicaram o que eu falei naquele vídeo e que ajudaram muito elas. Você foi um que me motivou a aprender inglês, tá ligado? Vi um vídeo seu no YouTube, mano. Pô, que felicidade, mano. Obrigado aí pelo vídeo aí, mano. Motivou bastante. Ô, louco, mano. Que vídeo que você viu? Eu vi um vídeo você falando sobre como você aprendeu inglês, tá ligado? Aqui eu achei um vídeo. Como eu aprendi inglês sozinho em 3 meses sem custos. Comando, let's go. Caraca, mano, que legal, cara. E se você quiser uma recomendação mais técnica a respeito do aprendizado do inglês em 3 meses, eu recomendo muito esse vídeo. Mas até hoje, muita gente não acredita que é sim possível você aprender inglês em alguns meses. E eu acho que o comentário mais engraçado que eu recebi desde a postagem desse vídeo foi esse daqui. Óbvio que eu tô censurando o nome e tal, mas tipo assim, a parte mais engraçada do comentário inteiro é que ele começa com a frase: "Nem vou ver o vídeo". Tipo assim, o cara realmente só entrou pra comentar e sair. Ele nem me deu uma chance de me explicar. Mas se você for ler o comentário e analisar ele, você consegue entender o que essa pessoa tá pensando. O erro das pessoas, além de não assistir o vídeo pra opinar, né, é tomar como verdade a palavra meses no título do vídeo tem o mesmo significado de sem esforço nenhum ou sem estudo, o que é o completo oposto. Normalmente a gente tem 2 tipos de pessoas que se encaixam nesses cenários. A primeira pessoa baixa todos os aplicativos que tem a ver com aprendizado de língua no celular, baixa o Duolingo e faz todo dia Duolingo, assiste vários vídeos motivacionais e vídeos que te ensinam a aprender de uma forma eficiente, de uma forma mais rápida, mas ela desiste porque depois de 3 meses ela não ficou fluente, e isso é óbvio, é algo que todo mundo já sabia que ia acontecer. E a segunda pessoa é aquela que estuda de forma tradicional, faz ou fez curso durante anos e não consegue ter uma conversa com confiança quando encontra um americano, um nativo da língua inglesa. Depois de anos de estudo, ela olha pro YouTube e vê um cara dizendo que é possível aprender inglês em meses, em 3 meses ou em alguns meses. É óbvio que o sentimento que vem de primeira é: esse cara tá falando merda, esse cara tá maluco, eu não vou nem clicar, é impossível aprender em meses o que eu demorei anos. As 2 pessoas erram na mesma coisa, só que em direções opostas. Um achou que você consegue atingir o objetivo de forma rápida e sem esforço, e o outro achou que esforço sozinho, que o método tradicional é o melhor e que resolve tudo. Nenhum dos 2 entendeu o que realmente separa quem aprende rápido de quem nunca aprende. E essa diferença não tem a ver necessariamente com ser super inteligente ou ser super dotado. Mas vamos tirar logo isso do caminho. Não existe uma versão de aprender inglês em alguns meses ou aprender inglês em 3 meses que não passe por estudo de verdade. Se alguém te vendeu a ideia de que dá pra ficar fluente só curtindo o processo, só assistindo vídeo, só assistindo série, sem nunca de fato sentar a bunda na cadeira pra estudar uma regra chata ou revisar um erro que você não entende, essa pessoa te vendeu uma ilusão. O psicólogo Anders Ericsson, olha que nome da hora, passou a carreira estudando o que separa performance profissional, uma performance assim de elite, assim, uma performance muito pica, pra uma performance mediana. Mas em coisas no geral, tipo música, xadrez, esportes. E ele chegou numa conclusão que também se aplica a idioma. Existe uma diferença enorme entre a prática ingênua e a prática deliberada. A prática ingênua é repetir a mesma coisa sem alvo, sem nenhum objetivo, como assistir série em inglês sem prestar atenção, achando que só a exposição ao inglês sozinha já basta. Mas já a prática deliberada é estudar com um objetivo específico, atacando exatamente aquilo que você ainda não sabe, recebendo correção e repetindo até aquele ponto específico virar automático. A prática ingênua, ela até ajuda, pra ser sincero, ela não deve ser descartada. Ela constrói aquela familiaridade com o som do idioma, ela te deixa mais habituado ao idioma, mas ela sozinha não fecha aquele buraco entre eu entendo o que eu tô ouvindo e eu consigo formular frases naturalmente. Esse buraco só vai fechar com um estudo direcionado, com o desconforto de errar, ser corrigido e tentar de novo. Não existe jeito de pular essa parte. Quem te promete fluência sem estudar gramática nenhuma
ela tá tentando te vender a metade fácil do processo, como se fosse o processo inteiro. Porque a prática deliberada cria fundamento, ela cria uma base sólida que te ajuda a se livrar da vergonha ou da incerteza na hora de conversar. E aqui vem outro ponto que é um pouco difícil e ninguém gosta muito de escutar. Uma parte de aprender uma língua nova é sim muito chata. Decorar a conjugação irregular é chato. Revisar vocabulário que você já esqueceu pela terceira vez é chato. Corrigir o mesmo erro de pronúncia pela 100ª vez é chato. E o motivo de tanta gente desistir não é a falta de capacidade ou inteligência. É que ninguém te avisou que essa parte chata não é um desvio de caminho. Ela é o próprio caminho. Pensa em qualquer habilidade complexa que você já dominou, tipo dirigir, tocar um instrumento, cozinhar bem, qualquer coisa que você sabe fazer bem. Em algum momento você teve aquela fase mecânica, repetitiva, sem graça nenhuma, até aquilo virar natural, até aquilo virar automático. Com o idioma não é diferente. A diferença é que as pessoas esperam que a fase chata simplesmente não exista, porque os anúncios de curso prometem método revolucionário para ficar fluente só assistindo série, e que isso infelizmente não existe. O que existe é memorizar de forma bem distribuída, em doses que não vão te esgotar. O erro não é achar que o processo é chato às vezes. O erro é achar que, porque a parte tá chata, aquela situação tá chata, alguma coisa tá errada com você ou com o método que você tá usando. Sendo que na verdade não tá. Isso é só um preço da entrada, é só o preço do ingresso. Um segredo que ninguém te conta. Todo mundo que fala inglês hoje em dia fluentemente ou fala bem o inglês já pagou por esse ingresso, já pagou por essa entrada. Só que ninguém mostra essa parte num vídeo de resultado. Sempre que você vê um vídeo de resultado é o cara lá falando fluente com alguém ou com algum nativo. E por mais que ele até diga, ó galera, foi difícil, eu tive que superar a vergonha, eu tive que superar diversos medos meus. Por mais que ele diga isso naquele vídeo de resultado dele, você não sabe exatamente o que é que ele tá dizendo. Você não passou por essa trajetória. Então às vezes fica até um pouco difícil de você entender. Agora o ponto que mais dói não é nem nessa questão da trajetória. É ouvir que horas gastas não são a mesma coisa que esforço direcionado. A quantidade de horas que você acumula estudando algo não é necessariamente um bom medidor de progresso. Isso não é uma opinião minha não tô achando as coisas. Eric, Anders, Len e Kia publicaram um estudo em 2005 que tem um título direto e reto: Por que o tempo de estudo não prediz o desempenho acadêmico? E o que eles descobriram foi algo contraintuitivo pra caramba. Universitários que relatavam mais horas de estudo não necessariamente tinham notas melhores. O que separava quem tinha bom desempenho de quem não tinha não era a quantidade de horas, era a qualidade e a estrutura daquelas horas. Metas específicas, foco total durante o tempo de estudo e a correção imediata dos erros. Agora vamos aplicar isso pro seu inglês. 2 horas por semana, estudando de forma direcionada, sabendo exatamente qual erro você tá tentando corrigir, com feedback real sobre se você acertou ou não, rende muito mais do que 10 horas de eu vou deixar um podcast aqui de inglês tocando enquanto eu lavo uma louça. Não é que ouvir passivamente não ajuda nada, na real ajuda sim. Principalmente pro ouvido se acostumar com o som do idioma. Ao mesmo ponto que a gente comentou sobre a prática ingênua, é realmente muito importante, mas ela não substitui uma prática ativa, uma prática com um objetivo. A ideia de prática deliberada do Erickson tem um ingrediente que muita gente pula, que é o feedback imediato. Você não aprende só errando, você aprende errando e descobrindo na hora o que é que você errou e o porquê. É por isso que estudar sozinho, sem nenhuma forma de correção, tende a ser um pouco mais lento. Você repete o mesmo erro centenas de vezes sem saber exatamente o que é que você está errando e esse erro vira um hábito antes de alguém conseguir te avisar. Mas no geral, mais horas de estudo, sem direcionamento e só com a ideia de imersão linguística pode até ser útil, mas nunca vai se comparar com as mesmas horas direcionadas e com foco. O interessante mesmo é achar o meio termo, é ter sim as suas sessões de estudo super focado com todos os aspectos que eu já citei no vídeo, mas no momento em que você estiver cansado ou não aguentar mais estudar focado, aí sim é o momento da prática passiva, o momento de só colocar um vídeo despretensiosamente para assistir sem muita dor de cabeça, ouvir um podcast enquanto você estiver fazendo alguma outra coisa para se manter imerso na língua. Dominar as duas práticas é o principal ponto que vai te guiar até seu objetivo, nem só uma e nem só outra, mas as duas trabalhando em sintonia. Curtir o processo rende mais do que perseguir a meta. E
esse daqui talvez é o dado mais surpreendente de todos, porque ele quebra completamente a lógica de força de vontade que todo mundo assume ser o fator decisivo. Jean-Marc e Peter, em 2014, começaram a estudar sistematicamente uma variável que a área da linguística tinha ignorado por décadas. Porque durante muito tempo, até no vídeo passado, eu comentei que essa área específica da linguística sempre focou muito em ansiedade, a respeito da ansiedade do aluno dentro de sala de aula, ou como é que o aluno encarava certos conteúdos, como é que a mente dele funcionava. Mas esse estudo aqui em específico, ele traz um ponto muito crucial: o prazer genuíno de aprender um idioma. Um estudo publicado em 2025, acompanhando alunos ao longo de um ano inteiro estudando inglês, chegou a um resultado direto e reto. Entre ansiedade, tédio e prazer, o prazer foi o único preditor positivo de ganho real de proficiência na língua. Não a ansiedade de, eu preciso passar na prova, não a disciplina de ferro, mas o prazer. Isso não significa que ter uma meta, por mais boba que seja, ou que a disciplina não importa. O começo do vídeo já mostrou que sim, importa, e muito. Na verdade, esse dado significa outra coisa. Perseguir uma meta frágil gera um tipo de motivação que desmorona no primeiro obstáculo, porque ela depende de um resultado futuro completamente incerto que você não sabe necessariamente quando é que você vai chegar nele. Mas agora, gostar do processo de assistir aquela série, aquele filme, aquele desenho, de finalmente entender uma piada em inglês sem precisar usar legenda, de trocar mensagem com alguém de outro país, isso gera um motor que não depende de chegar em lugar nenhum. Ele se sustenta sozinho, acontecimento por acontecimento. E é exatamente essa sustentação ao longo do tempo que separa quem aprende em meses de quem começa do zero pela quinta vez em 5 anos. Na prática, se o único motivo pelo qual você abre um material de inglês para estudar ou que você vê um vídeo para praticar é porque você precisa, sua motivação tem prazo de validade curto. Mas se você encontra ali algo que te dá prazer, um conteúdo que você realmente queria entender, uma conversa que você realmente queria compreender, algo que você realmente tem curiosidade a respeito, você constrói uma constância sem precisar de força de vontade todo santo dia. Esse processo se torna natural e prazeroso para você. Não é que todo o tempo do estudo vai ser prazeroso, muito pelo contrário. Nesse vídeo eu já disse para você que boa parte do aprendizado é chato, é repetitivo, é cansativo. Mas se você achar algo que genuinamente tem curiosidade, algum vídeo, alguma música que você realmente quer entender, no final o prazer vai justificar todas essas horas gastas que são chatas pra caramba. Uma vez um aluno meu me fez uma pergunta que é bem comum pra falar a verdade: Teacher, qual que é uma série fácil, qual é a melhor série pra quem tá começar a praticar? De primeiro que vem na minha cabeça foi as recomendações clássicas, né? Friends, How I Met Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, que de fato são ótimas séries com um vocabulário muito bom pra quem tá começando. Mas a minha resposta não era exatamente o que ele queria ouvir. O que eu disse pra ele foi: o que é que você gosta de assistir? Respondendo uma pergunta com outra pergunta, né? Parece meio bobo. Mas por não ser essa resposta programada, sabe? De top 3 recomendações de cara assim pra ele, ele ficou uns bons minutos pensando pra me responder de volta. E depois o que ele me disse é que ele gostava de conteúdos de suspense, de tensão e um pouquinho de terror. Agora imagina se eu tivesse dito: Friends, vai assistir Friends que é uma ótima pedida, vai nela que é sem erro. Quando ele chegasse em casa ele ia até assistir, mas ele ia se frustrar no meio. Ele ia assistir não porque ele achou interessante ou porque o conteúdo interessava ele. Ele ia se forçar porque um professor recomendou pra ele. Eu não tô negando que exista conteúdo mais fácil, na real é fato, existem conteúdos mais adequados pra quem tá começando. Mas de que adianta você consumir um conteúdo que é mais palatável pro seu nível, sendo que ele não agrada o seu paladar? No geral, não existe fluência sem prática e estudo de verdade. Quem promete isso tá querendo te vender alguma coisa, tá querendo te enganar. Uma parte dessa prática vai sim ser muito chata, e isso não é sinal de que tem algo errado não. Na verdade, é o preço normal de qualquer habilidade complexa. E também, quantidade de horas sozinhas não representam nada, não garantem nada. O que rende realmente é um esforço com alvo, um esforço com objetivo, com correção, sabendo exatamente o que é que você está tentando melhorar. Nessa lógica, 3 meses bem estudados valem mais que anos indo para curso toda semana e estudando sem foco, ou indo simplesmente porque é mandado por alguém ou é pago por alguém. E o combustível que vai sustentar tudo isso mês após mês, sem você desistir no primeiro empecilho, não é necessariamente a meta lá na frente, o objetivo que você colocou, que você quer alcançar. Na verdade é mais simples do que isso, é gostar do processo, gostar do trajeto o suficiente para continuar nele, mesmo sem saber exatamente quando é
que você vai chegar no seu destino. Meses aqui, essa palavra no título, não é sobre atalho, é sobre direção certa, doses certas de desconforto e gostar o bastante do caminho para não parar de andar nele. Mas enfim, por mais é isso, eu espero de verdade que você tenha me entendido e que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E se eu te ajudei, por favor, me ajuda também deixando um like e se inscrevendo no canal. E é isso, eu te vejo num próximo vídeo.